Por que Maxi Lopes e Thiago Galhardo foram afastados do Vasco na véspera da semifinal do Campeonato Carioca? Quanto Vitor Bueno abriu mão em dinheiro para ser jogador do São Paulo? As propostas que Ricardo Oliveira recebeu nos últimos dias. Você sabia que Rony, que tem feito sucesso pelo Atlético Paranaense, chegou a acertar salários e tempos de contrato com o Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola, eu ainda vou falar sobre a possibilidade de Eric do Botafogo voltar a qualquer momento para defender o Palmeiras ainda na temporada de 2019. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e vou começar esse vídeo com uma informação exclusiva que eu publiquei no fim da noite desse sábado a respeito do Vasco da Gama. Maxi Lopes e Thiago Galhardo estão afastados e não ficarão sequer no banco de reservas na partida semifinal do Campeonato Carioca contra o Bangu. A notícia a respeito do Maxi Lopes nem era novidade, mas a ausência do Thiago Galhardo era algo que ninguém imaginava. Até porque, depois do treino desse sábado, o Vasco divulgou uma lista de relacionados e o Thiago Galhardo fazia parte dessa lista. Para ir direto ao ponto, sem enrolação, começando com o Galhardo. O Vasco decidiu afastá-lo porque entende que o meia, nos últimos dias, se comportou muito mal no que diz respeito ao episódio salários atrasados. A notícia teria sido vazada, de acordo com o Vasco da Gama, pelo próprio Galhardo, que procurou pessoas conhecidas na imprensa para reclamar dos salários atrasados. Mas não se resumiu a isso o ato de indisciplina do Galhardo, de acordo com o Vasco. Desde sexta-feira, o Galhardo teria iniciado um motim para que os jogadores não se concentrassem na véspera da partida contra o Bangu. O presidente Alexandre Campelo, inclusive, precisou reunir o grupo para explicar os motivos do atraso e para prometer que os pagamentos serão feitos em breve, assim que o problema com o fluxo de caixa do Vasco for resolvido. Ao constatar que o Galhardo liderou esse motim, o Vasco decidiu afastá-lo e é bem possível que esse afastamento não se resuma ao jogo contra o Bangu. Não é de hoje que o Galhardo, de acordo com o Vasco, vem se comportando mal, e aí o mais natural é que ele seja convidado a se retirar, a buscar algum outro clube onde possa atuar, e eu imagino até que o Vasco não criaria empecilhos, não exigiria nenhuma compensação financeira para liberar seu meia atacante. O caso do Max é um pouco diferente. Ele procurou o Alberto Valentim nos últimos dias para reclamar de dores nas costas, que o impediriam de enfrentar o Bangu, e toda a preparação ao longo da semana foi feita com o Thiago Reis como centroavante do time. Nesse sábado, na véspera do jogo, o Max voltou atrás e pediu para ser relacionado. E aí há uma divergência entre o que o Vasco fala e o que o Max se fala. Eu conversei com as duas partes de acordo com o Vasco. O Max pediu para ser escalado como titular, enquanto o Max se colocou à disposição, pelo menos na versão dele, para ficar até no banco de reservas. O Alberto Valentim não gostou dessa situação, de um jogador que pediu para não jogar e depois pediu para ser escalado e decidiu afastá-lo especificamente dessa partida contra o Bangu. Eu soube que depois da divulgação da notícia no meu blog lá no Yahoo, o Max ficou bem bravo e decidiu procurar a diretoria para tirar satisfações do porquê dessa história ter sido vazada. Em meio a toda essa confusão de salários atrasados e afastamento de dois atletas importantes na véspera do jogo, está o Bangu. O intruso dessas semifinais do Campeonato Carioca, folha salarial, incluindo jogadores e comissão técnica, de apenas R$ 350 mil por mês. O clube certamente com o melhor custo-benefício do Campeonato Carioca nessa temporada. Esses 350 mil, por exemplo, só a título de comparação, são basicamente o que ganha o Maxi Lopes no Vasco. O argentino ganha na casa dos R$ 300 mil por mês e vem cobrando da diretoria um aumento salarial. O Maxi gostaria de ganhar 600 mil por mês, o que só valoriza o bom trabalho feito na montagem do elenco do Bangu, que garantiu, com a chegada às semifinais, classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2020, além da volta à Copa do Brasil também de 2020. Vou falar agora sobre Rony, para mim um dos principais destaques na grande vitória do Atlético Paranaense por 3-0 contra o Boca Juniors na última semana em jogo da Libertadores da América. O atacante de apenas 23 anos de idade poderia estar jogando no Corinthians. É que na metade do ano passado estava tudo sacramentado. Salário, tempo de contrato, luvas, havia um entendimento total entre o Corinthians, o Rony e seus representantes. Mas, na última hora da assinatura do contrato, o departamento jurídico do Corinthians melou o negócio.
Com medo de problemas com a FIFA e de uma punição que poderia pintar, o Corinthians decidiu não correr o risco, algo que o Atlético Paranaense fez e tem se dado muito bem, porque o Rony não custou nada, já foi peça importante no Campeonato Brasileiro do ano passado e faz grande Libertadores da América. Foi titular absoluto nos 3 jogos do Atlético Paranaense na Libertadores, jogador de velocidade, de bom drible, que sabe jogar pelas pontas e também pelo meio. Só para explicar para você o porquê de o Corinthians ter desistido do negócio. Rony pertencia ao Cruzeiro e foi emprestado para o Albirex Niigata, empréstimo que custou 4 milhões de reais ao time japonês. Um valor tão caro porque depois do empréstimo haveria automaticamente o repasse dos direitos econômicos. O problema é que o Albirex acabou caindo da primeira para a segunda divisão e Rony decidiu que não ficaria por lá. Ele e seus representantes, inclusive, alegavam que essa compra dos direitos econômicos automaticamente estaria melada com a queda do time para a segunda divisão e a partir daí ele começou a buscar clubes no futebol brasileiro. Chegou inclusive a treinar pelo Botafogo, que também desistiu do acordo por conta das ameaças do Albirex Niigata, que prometia levar o caso à FIFA, caso algum clube brasileiro o contratasse, sem o pagamento de $1,5 milhão. Era esse o valor que o Albirex cobrava na oportunidade. Botafogo e Corinthians desistiram, o Atlético Paranaense foi até o fim e contratou de graça, sem qualquer custo, uma questão já resolvida, o Rony, para mim, uma das grandes promessas desse time do Thiago Nunes. Vou falar agora sobre Vitor Bueno, o último reforço do São Paulo antes do fechamento da janela internacional de transferências. E aí é preciso destacar todo o esforço que o meia atacante, revelado no Santos, fez para jogar pelo São Paulo. Ele abriu mão de 4 milhões e 100 mil reais. Só para explicar essa história. Ele ganhava no Dínamo de Kiev, onde estava emprestado, 360 mil reais por mês. O São Paulo o procurou demonstrando interesse, mas alegou que só poderia pagar 210 mil reais mensais de salário por conta de vários outros investimentos feitos anteriormente. Ou seja, o Vitor Bueno precisaria abrir mão de 150 mil reais por mês para jogar por empréstimo pelo São Paulo. O Vitor Bueno acenou de maneira positiva, até porque vivia fase muito ruim no Dínamo de Kiev, foram apenas 3 partidas pela equipe ucraniana. Restava ainda um acordo com o Santos, que é dono dos direitos econômicos do Vitor Bueno. Logo no primeiro momento, o Santos exigiu que o São Paulo abrisse mão de 2 milhões e 400 mil reais, valor a que tem direito pela compra do Cueva. Só para recapitular, Cueva pertencia ao São Paulo, foi vendido ao Krasnodar e o São Paulo ficou com 10% de uma venda futura. O Santos comprou o Cueva por 24 milhões de reais, ou seja, o São Paulo teria direito a 2 milhões e 400 mil. Para liberar o Vitor Bueno, o Santos exigiu o perdão desses 10%, algo que o São Paulo concordou. Mas o Santos ainda cobrou 600 mil reais pelo empréstimo e gostaria que esses 600 mil fossem pagos à vista. Essa pedida criou um grande impasse, o negócio esteve muito ameaçado de não acontecer e foi aí que o Vitor Bueno apareceu mais uma vez para abrir mão de mais 30 mil reais mensais, que totalizariam cerca dos 600 mil reais. Então o São Paulo nem vai ter de gastar essa grana porque o que economizará com os 30 mil mensais até dezembro de 2020, quando termina o contrato de empréstimo do Vitor Bueno, ele vai repassar ao Santos. Caso queira ficar com o jogador em definitivo, o São Paulo terá de desembolsar 12 milhões de euros, ou mais de 50 milhões de reais, pelo menos esse é o valor estipulado no contrato de empréstimo entre Santos e São Paulo. Vou falar agora sobre o Eric, um dos grandes destaques do Botafogo desde a temporada passada. Em 2019 já são 15 jogos e 7 gols, vários deles decisivos, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Todo mundo sabe que o Eric foi emprestado do Palmeiras ao Botafogo até dezembro de 2019. A novidade vem agora, é que o Palmeiras exigiu que existisse uma cláusula no contrato de empréstimo lhe dando o direito de pedir, a qualquer momento, o retorno do Eric sem qualquer ônus. Se o Palmeiras, depois do campeonato estadual, desejar o retorno do Eric, é só entrar em contato com o Botafogo e fazer essa pedida. Isso vale também para o início do Campeonato Brasileiro, para a metade do Campeonato Brasileiro. A qualquer momento essa solicitação pode ser feita. O Palmeiras tem acompanhado muito de perto o bom momento do Eric, que contrasta com o de outros atacantes contratados pelo Palmeiras para a temporada. Casos específicos do Carlos Eduardo, do Felipe Pires e até do Zé Rafael, que nem é um atacante de origem, mas tem sido utilizado nessa função de jogador de lado de campo. Muitas vezes ele entra no time do Felipão justamente na vaga do Dudu, o único dos pontas que tem confirmado as expectativas e jogado no nível que o torcedor alviverde espera.
Para fechar, eu queria falar sobre Ricardo Oliveira, autor de 10 gols em 12 partidas nessa temporada. Tudo isso com 38 anos de idade. Que o Santos está interessado no Ricardo Oliveira não é novidade. Jorge Sampaoli, inclusive, telefonou para o Pastor e tentou convencê-lo a voltar ao Peixe. Essa notícia, inclusive, gerou preocupação entre os jogadores do Galo. Um titular do Atlético, com quem eu mantenho contato via WhatsApp, me disse que na semana passada houve uma enorme preocupação do elenco em relação à possibilidade de o Ricardo se mudar do Galo para a Vila Belmiro. Mas, ao que parece, a diretoria do Atlético foi incisiva e assegurou que não há qualquer possibilidade de liberar o Ricardo Oliveira, a menos que o Santos pague um valor bem alto. E essa chance é bem pequena, levando em consideração que o Ricardo já tem 38 anos de idade. Qualquer investimento alto num jogador de 38 anos de idade seria apostar apenas no aspecto esportivo. Queria contar para você também que um clube da Major League Soccer, principal competição dos Estados Unidos, sondou recentemente o Ricardo Oliveira. Essa procura foi feita junto ao empresário do Ricardo Oliveira e também ao Atlético Mineiro. A ideia era entender quanto o Atlético gostaria para liberar seu centroavante. E assim como fez com o Santos, o Atlético voltou a pedir um valor nas alturas, o que acabou assustando o clube da Major League Soccer. Então dá para garantir ao torcedor do Atlético que, a menos que seja eliminado nessa fase de grupos da Libertadores, o Ricardo Oliveira terá permanência longa em Minas Gerais. Seu contrato só termina em dezembro de 2020. Bom, eram essas as informações do momento. Prometo voltar a qualquer instante assim que tiver outras coisas exclusivas ligadas a mercado ou a bastidor no futebol brasileiro. Antes de encerrar o vídeo, queria pedir para você dar um like no vídeo se gostou, se inscrever no canal, acionar o sininho e usar o espaço para comentários para deixar sua pergunta, sua dúvida, sugestão, cornetada. Pode cornetar de leve, com educação, as cornetadas são sempre bem-vindas. Beleza? A gente se encontra em breve. Um abraço!